Hoje estamos aqui com o novo Renault Kardian Evolution automático 2026. Para você que não assistiu o vídeo anterior, né, eu trouxe a versão manual e agora chegou a hora de trazer para vocês o vídeo da versão automática, mostrando não somente todos os detalhes, mas também dizendo no que ele se diferencia comparado à versão manual. Será que vale mais a pena levar a versão automática ou a versão manual para casa? Já adianto, não é somente o câmbio que diferencia as versões, temos algumas alterações aqui também. Então fique comigo até o final desse vídeo e conheça todos os detalhes do Renault Kardian 2026 Evolution AT. Roda a vinheta. Bom, e externamente, tanto a versão automática quanto a versão manual são exatamente iguais, não tem como você diferenciar elas, tá? Mas mesmo assim, vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes do modelo. Começando aqui na parte de faróis, né? Ele traz aqui os faróis divididos. Na parte superior ele traz a luz de condução diurna em LED, sistema de pisca também por LED, e na parte inferior ele traz a iluminação de farol alto e farol baixo, que também são por LED, né? Então temos aqui um conjunto full LED. Nessa versão não temos iluminação de neblina. Aqui parece o sensor de estacionamento, tá? Mas ele não traz sensor de estacionamento frontal, infelizmente. Aqui a gente tem os detalhes da grade, detalhes aqui da grade superior também, acabamento preto brilhante, temos esse detalhe em cromado também que faz a ligação dos faróis e o símbolo da Renault aqui na frente também. Bom, comparado ao modelo 2025, não temos alteração em design também, tá? Vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber. Já dá para observar que é um veículo altinho, né? Para rodar no nosso solo lunar tranquilo, né? É o tipo de veículo ideal, né? Carro baixo aqui no Brasil a gente sofre bastante. Aqui na parte de rodas, ele traz rodas de aço com calotas aro 16, tá? Aí você vai me dizer, onde que isso é roda de aço com calota? Isso aqui é uma roda de liga leve? Não é. Aqui é uma calota, tá? É até interessante, ó. Eu não sei se dá para mostrar para vocês aqui, mas ó, você consegue mexer aqui, ó. Então, por baixo ele traz uma roda de aço. Vou ver se eu consigo deixar imagens para vocês aí na tela de como ele é sem essa calota. Facilita muito na manutenção, né? É uma ideia interessante. Mas eu particularmente preferia que fosse roda. Aqui a gente tem rodas aro 16, como eu já falei para vocês, né, com pneus 205/60, freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor, traz aqui ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão dianteira independente McPherson, suspensão traseira por eixo de torção. Ele traz esse plástico também que percorre o veículo todo, né? Temos retrovisor com seta integrada, tem a pintura preta aqui na capa do retrovisor, as maçanetas na cor da carroceria e não temos aqui alerta de ponto cego e nada de hadas, infelizmente, né? Aqui ele traz também a coluna com o acabamento fosco e aqui temos também o rack de teto do modelo, que é modular, né? Então você consegue colocar ele de maneira transversal, por exemplo, tá? Temos aqui também a antena do modelo. Também é legal dizer, né, que além de ser modular, ele também é funcional. Vindo agora para a parte traseira, aqui ele traz exatamente a mesma traseira da linha 2025 também. Tem as lanternas aqui com assinatura em LED, somente a assinatura é LED, tá? O restante da lanterna aqui ou é incandescente ou é halógeno, tá? Aqui uma lanterna bem bonita, como vocês podem observar, gosto bastante. Temos aqui o símbolo da Renault, a escrita Kardian também, e ele perde a câmera de ré de série. Está disponível no pacote opcional, mas de série não temos mais, infelizmente, né? Temos o brake light nessa região e temos também o aerofólio aqui pintado em preto brilhante, né? Fica bem legal. Parte inferior com sensor de estacionamento traseiro e iluminação de ré halógena, né? E como eu já falei para vocês, não temos câmera de ré. Vamos fazer aqui a abertura do porta-malas, que não sofre alteração na linha 2026, exatamente o mesmo porta-malas. Ele traz ganchinhos aqui para você de pendurar sacolas dos dois lados. Você tem aqui também, ó, o macaco do modelo nessa região, chave de roda aqui desse outro lado e o triângulo ali também. E levantando aqui, a gente tem acesso ao step, que é do tipo temporário, limitado a 80 km por hora. Temos um bom porta-malas aqui, dá para levar bastante coisa, né? Uma coisa que não é muito comum nesse tipo de veículo. Aqui a gente tem também o tampão dele e o acabamento da tampa do porta-malas.
Bom, e para tombar o banco aqui é bem simples, basta você puxar essa linguetinha. Eu já tombei do outro lado, esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Já de capô aberto, o Renault Kardian Evolution 2026 mantém aqui manta acústica e continua sem contar com amortecedor de capô. E a motorização segue sendo exatamente a mesma da linha 2025. Temos aqui um motor 1.0 turbo de 3 cilindros flex com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 125 cavalos de potência no etanol e 120 na gasolina. Já o torque é de 22,4 kgfm no etanol e 20,4 na gasolina. Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e ter uma velocidade máxima de 180 km por hora, ou seja, ele não sofre alteração nos dados de performance também. E por conta do câmbio automático, a gente tem diferenças de performance comparado à versão manual, né? Aqui a gente tem um câmbio automatizado de dupla embreagem banhada a óleo, né? Um câmbio mais destinado à performance também, um melhor consumo de combustível. E na versão manual, obviamente, um câmbio manual. Mas o interessante é que aqui ele tem um 0 a 100 mais rápido, então temos aqui sim uma boa performance, tá? E já respondendo para vocês, entre as duas versões, se você está em dúvida entre a manual e a automática e você gosta de mais performance, aqui a gente tem mais performance, né? Então aqui é mais interessante nesse atributo. E aqui a gente tem as informações de consumo de acordo com o Inmetro, 12,2 km por litro na gasolina na cidade e 13,8 na estrada. Comparado ao modelo 2025, ele começou a beber um pouco mais na cidade, tá? E comparado com a versão manual, a gente tem um carro que bebe um pouco mais também. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Renault Kardian, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca que é incandescente e por último temos aqui a iluminação de ré, que é halógena. Vindo agora para a parte interna traseira, o Kardian Evolution 2026 automático traz aqui apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça ele tem regulagem de altura nos 3 encostos e os bancos seguem sendo em tecido, né? Tem esse detalhezinho na parte interna dos bancos também. E exatamente a mesma coisa da versão manual e também exatamente a mesma coisa do ano passado, tá? Aqui a gente tem também o acabamento da porta, que segue sendo todo em plástico, infelizmente não traz nenhum acabamento macio, nem mesmo no descanso-abraços, onde eu acho que merecia ter. Maçaneta aqui com acabamento bonito, vidro elétrico traseiro, porém sem função One Touch, porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Com relação ao espaço interno, nada muda também, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra aqui um espaço para poder viajar. Não temos porta-revistas nos bancos, nem saída de ar para os passageiros do banco traseiro ou tomada de recarga USB, infelizmente. E o túnel central aqui é um pouco elevado. Na parte superior o acabamento é escurecido, não temos alças de teto para nenhum ocupante, iluminação halógena nessa região e essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, ó, sobra bastante espaço. Bom, vamos lá para o primeiro diferencial da versão automática para a versão manual. Lá na manual é uma chave convencional, não é uma chave canivete. Aqui pelo menos é canivete, né? Temos o símbolo da Renault desse lado, do outro lado destravamento e travamento do veículo e destravamento do porta-malas, tá? Não é uma chave presencial, uma chave convencional, então para destravar é só apertar aqui que ele já libera. E esse aqui é o interior do Renault Kardian Evolution automático 2026, onde ele traz aqui os bancos em tecido, né? Como eu já falei para vocês, temos encosto de cabeça com regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista e um total aqui de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Então, no quesito airbags, nada a se reclamar. Dá uma olhada aqui no acabamento do banco, né, que segue a mesma padronagem do modelo 2025 e também o do modelo manual, né? Costuras em vermelho e os detalhes aqui também. Banco do motorista com regulagem de altura e os ajustes são todos manuais. Tapete em borracha com a escrita Kardian, os 2 pedais naquela região, né? Que é outra diferença comparada à versão manual, afinal não temos pedal de embreagem. E aqui temos também a abertura do capô. Aqui botão para você desativar o sistema Start Stop, que é aquele sistema que quando você faz paradas, ele desliga o motor para teoricamente reduzir a emissão de poluentes e consumo de combustível. E aqui temos a regulagem de altura do faixa do farol. Vindo para a parte de portas, o acabamento segue sendo basicamente todo em plástico, só temos um acabamento macio nessa região, né, que ele tem esse tecido. Aqui temos a maçaneta com acabamento bonito, né, vidros elétricos nos 4 vidros, porém em função One Touch somente para o motorista, né. Merecia ter
para os 4 aqui. Temos aqui os comandos elétricos do retrovisor também e travamento dos vidros traseiros. Porta-objetos / porta-garrafas e a saída de som. Já a bordo aqui do Renault Kardian Evolution, vamos inserir a chave aqui e girar, né, para ele já liberar aqui a instrumentação, dar partida também, pois tá bem quente aqui, viu? Tá difícil gravar nesses dias. Bom, continuando a avaliação, nessa região temos a saída de ar com esse acabamento preto brilhante. Aqui até parece um tecido, né, mas é um acabamento plástico. Aqui também painel com acabamento todo em plástico, sem nenhum acabamento macio. E tem esse acabamento preto brilhante que percorre o painel aqui também. Porta-luvas aqui, ó, ele desce com tudo, tem iluminação halógena, um bom espaço e divisória também. E essa iluminação está presente somente na versão automática, tá? Outro diferencial. Central multimídia aqui segue sendo exatamente a mesma, né? Essa central multimídia flutuante, ele não ganha aquela nova central que as outras versões mais caras ganharam. Se você quiser conferir vídeo das demais versões, tem aqui no canal, vou disponibilizar para vocês no card ao final. Porém, a central multimídia que as outras versões têm, né? A OpenR, tem disponível num pacote opcional, depois eu falo os preços para vocês, tá? Aqui a gente tem botão para você desligar a central, aumentar e diminuir volume, né? Botão home para ele voltar para essa página, e aqui a gente tem as configurações, né? Ajustes do veículo, né? Ajustes de acesso, tem parte aqui de rádio, mídia, telefone para você parear um dispositivo, veículo, ajustes do veículo, né, que é aqueles que eu mostrei para vocês anteriormente, os ajustes de acesso, Driving Echo. Reparem que a central multimídia ela tem um delay, né? Esse delay é meio complicado. Tem a parte de aceleração e antecipação aqui. Aqui é um Eco Scoring para te ensinar a dirigir economicamente. Ó, tem o Eco Coaching aqui que também ensina você, dá algumas dicas, né? E o relatório de viagem aqui também. Voltando aqui, temos também a parte de configurações, áudio, tela, dispositivos e sistema. Parte de áudio, e temos aqui no Balance Fader também as equalizações de grave, médios e agudos, tá? Voltando aqui tudo, Smartphone Integration, né? E como eu disse para vocês, não temos câmera de ré, então não dá para mostrar. Ah, também é importante dizer, essa central multimídia traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB. E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Continuando a avaliação, saída de ar central. Aqui a gente tem o botão para travar e destravar as portas, botão do pisca-alerta, informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não. Aqui tem também o aviso de cinto, né? Temos o botão para desativar o sensor de estacionamento e o botão de modo eco. O ar-condicionado segue sendo um automático e digital de uma zona somente, tá? Tem um acabamento bonito aqui também, né? Gosto bastante dessa telinha que ele tem aqui. Aqui temos uma tomada USB tipo C e uma USB tipo A e também uma tomada 12 volts. Não temos carregador por indução nessa versão. Bom, e aqui na parte de câmbio, ele traz um câmbio automatizado de dupla embreagem banhado a óleo de 6 velocidades. Um câmbio destinado aqui em busca um pouco mais de performance e também um bom consumo de combustível, tá? Eu particularmente gosto desse tipo de câmbio. E como ele é banhado a óleo, não é aquele tipo de câmbio que o pessoal tem medo, né? O automatizado de dupla embreagem, caixa seca, tá? O caixa seca que é o que geralmente dá dor de cabeça, o banhado a óleo geralmente não dá dor de cabeça. Exemplo de carro que usa o banhado a óleo, Golf GTI, Jetta GLI, e eles não trazem nenhum problema. Beleza, pessoal? Bom, aqui a gente tem a posição, né? A alavanca seletora e também o parking do veículo. Nessa versão ele não traz freio de estacionamento eletrônico, freio de estacionamento convencional, tá? Temos 2 porta-copos aqui e um porta-objetos, e o parafuso aqui fica aparente. O volante é um volante multifuncional, ele traz aqui ajuste de altura e também de profundidade e ó, desce com tudo, tá? A direção aqui é elétrica. Temos aqui os comandos de piloto automático, que infelizmente não é adaptativo, piloto automático convencional, símbolo da Renault, e aqui do outro lado os comandos do painel digital dele e também comando de voz. Pedal shifts aqui para troca de marcha, e esse veículo não traz nem sensor de luz e nem sensor de chuva. Bom, aqui temos o painel digital do Renault Kardian 2026 Evolution. Não é aquele painel digital maiorzão que você encontra na versão Iconic, né? A Iconic recebe um novo painel, esse aqui é o painel que estava presente na linha 2025 mesmo. Aqui a gente tem contagiros nessa região, aqui temos a quantidade de combustível no tanque, autonomia, temperatura do líquido de arrefecimento, aviso de cinto, velocidade, e temos aqui a posição do câmbio também, tá? Se eu apertar aqui esse botão no volante, ele permite eu alterar a visualização ali. Então a gente tem
essas duas opções de visualização. Aqui você não tem visualização de conta-giros. E apertando esses botões aqui, eu consigo alterar ali as informações do computador de bordo dele. Então a gente tem consumo ali, né? Tem a parte de distância, temos pressão dos pneus e essa informação aqui. Então eu posso, por exemplo, deixar assim, ó, e aí o conta-giros fica menor aqui também, né? Mesma coisa acontece nessa outra visualização, ou posso deixar aqui sem nenhuma informação e aí ele expande aqui, tá? Deixa eu acelerar para vocês verem aqui, ó, o conta-giros em funcionamento também. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Na parte superior ele traz aqui para-sol com espelho e sem iluminação para o passageiro, para o motorista a mesma coisa, e temos porta-documentos dos dois lados, iluminação halógena aqui também e retrovisor manual. E aí, o que vocês acharam do novo Renault Kardian Evolution automático 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, ele é basicamente o mesmo veículo da linha 2025, como vocês puderam observar, né? Perdendo ali apenas a câmera de ré dele de série. Agora faz parte de um pacote opcional e traz a central multimídia OpenR e também traz a câmera de ré, tá? Bom, comparado à versão automática, o que a gente tem de diferente aqui? Chave canivete, temos também o câmbio automático, obviamente, né? Uma melhor performance e também iluminação de porta-luvas, tá? Diferença de preços, R$11 mil entre as versões. Essa versão aqui é oferecida a partir de R$ 124.690, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe, enquanto a versão manual é oferecida a partir de R$ 113.690, também podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. Qual das duas versões vale mais a pena levar para casa? Bom, eu particularmente gosto mais de performance, gosto do conforto que um carro com câmbio automático ou automatizado traz no meu uso, né? Mas eu sei que tem gente que gosta dos câmbios manuais. Visando economia de preços, o manual é mais interessante, mas talvez numa revenda o automático seja mais interessante, pois muito mais pessoas fazem questão do câmbio automático ou automatizado, como é o caso desse veículo aqui. Então, assim, eu particularmente levaria essa versão aqui pela performance, um carro um pouquinho mais equipadinho e talvez numa revenda seja mais interessante do que a versão de entrada. Beleza, pessoal? Assista também o vídeo da versão de entrada para você poder conhecer, tem disponível aqui no canal. Tem vídeo também da versão técnica e da versão Evolution e também vídeo de outros veículos Renault e veículos de outras marcas também para ajudar você a fazer sempre a melhor escolha. Beleza, pessoal? E se você estiver procurando o seu Renault 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Proeste Renault. Um forte abraço e até o próximo vídeo.